Seja bem-vindo ao Oleiro Cast, esse é o podcast da Vigília Casa do Oleiro. A Casa do Oleiro é uma vigília que acontece há 10 anos aqui na Assembleia de Deus, Campo de Campinas, Goiás. Estamos debaixo das bênçãos de Deus, da liderança do Bispo Ides. E hoje nós vamos ter uma convidada excepcional, mas antes de tudo, se inscreva no nosso canal aqui no YouTube, ativa as notificações, nos siga em todas as nossas plataformas digitais e principalmente também nas nossas redes sociais. E deixa de conversa, eu estou aqui acompanhando o pastor Alisson. Maiara, apresenta a nossa convidada e vamos para cima. Pastor André, que bênção poder estar aqui no Oleiro Cast. E hoje, juntamente com você e a Maiara, nós estamos recebendo aqui uma convidada muito especial, que desde quando a vigília começou, há 10 anos atrás, ela faz parte da história da vigília. Nós estamos recebendo hoje com muita alegria, ela que é cantora, casada com o Leandrinho Fernandes, mãe de 3 filhos, Samuel, Elisa e Helena. Receba com aplausos Eliane Fernandes. Glória a Deus. É uma alegria, pastor Alisson, estar aqui, pastor André. Deus abençoe, missionária. É uma alegria muito grande estar aqui com vocês. Falar da Casa do Oleiro, né? Vigília Casa do Oleiro me enche de emoção, porque tem muitos testemunhos, tem acompanhado essa história de perto, todos os projetos de Deus para este lugar. Então me emociona muito. Eliane, você tá na primeira, porque começou com o pastor Silvan Santos, orando lá no Veiga Jardim. Você fazia parte desse grupo, né? Sim, a gente tinha algumas reuniões em casa, e aí o pastor Silvan, vamos voltar a orar, vamos descer. Aí ele falou assim, eu consegui uma igreja emprestada de Campinas. Olha só. Pra gente buscar a presença de Deus. E foi muito forte. E aí eu me lembro que o Henrique falou, não, o pastor Henrique César falou, não, vamos falar com o bispo para a gente levar lá para o auditório da igreja. E tem sido bênção. Até então, a Casa do Oleiro era uma vigília dos itinerantes, né? Verdade, começou com essa ideia. Os itinerantes não têm muito tempo para estar assim, diariamente na igreja. Então vamos fazer uma maneira deles se reunirem, buscarem a Deus um dia de quarta-feira, que geralmente a gente sempre marca algo especial. Os itinerantes sempre marca algo para se reunir numa quarta-feira, que é o dia mais tranquilo, né? De uma agenda e tal. E foi fluindo. E quando eu olho para a Casa do Oleiro, eu acho, como diz uma amiga minha, não é uma reunião comum para mim. Nunca será comum, porque o que eu vi Deus fazendo, eu me lembro, o pastor Alisson, há muito tempo atrás, eu me lembro que o Senhor falou muito no meu coração, quando era o pastor Mac Anderson, e o Senhor falou comigo, que faria dessa vigília uma grande vigília, que o Senhor colocaria ele e faria dessa vigília uma grande vigília conhecida pelo Brasil, e muitos cantores e pregadores desejariam vir pregar e cantar esse lugar. Eu fiquei apavorada, porque quando você entrega algo de Deus, depois você para, meu pai, ainda tem poucas pessoas comparado que... Aí eu ficava, Jesus, como que vai ser? O Senhor falou na minha boca que será algo muito grande. E a gente viu as coisas acontecendo, foram bem rápidas, logo já mudou para o grande templo, né? E o Senhor tem feito coisas grandes aqui na nossa sede de Campinas. Tenho muito orgulho em dizer que sou membro deste lugar, congrego com o Bispo Ides, com a Bispa Neuza, e é muito, muito gratificante para mim estar aqui participando dessa reunião. Fica à vontade aí, menina. Uma coisa que eu acho linda da pastora, cantora Eliane Fernandes, é que ela está sempre presente conosco, independente de estar em cartaz ou não. E a gente que é ministra, a gente observa muito isso. A gente vê que a Eliane Fernandes, ela tem prazer de estar na Casa do Oleiro, né? Antes, Pai do Senhor, né? A todos, Pai do Senhor, ao nosso público que está nos acompanhando aí nesse podcast mais especial. E Eliane Fernandes, conte para nós um pouco do que a vigília trouxe para sua casa. Conta para nós um testemunho que foi a vigília na sua vida. Nós queremos que o pessoal de casa saiba que não só quem vem recebe, mas quem também vem ministrar, sim, sai daqui com a vitória nas mãos. A Casa do Oleiro tem vários testemunhos, mas tem um testemunho muito forte, em 2013. Acho que foi 2013. Algo que aconteceu na vida da minha sogra, porque minha sogra, ela aceitou Jesus muitos anos atrás, ela e meu sogro, quando meu esposo ainda era criança, mas os irmãos dele,
Porém, ela ficou quase 30 anos fumando. Ela não conseguia se libertar. E era uma pessoa que orava, que jejuava, e ela buscava a resposta de Deus, e Deus respondia, abençoava a casa, mas ela tentava de tudo e não conseguia largar esse vício. E eu me lembro que um dia e já tinha tomado remédio, buscado ajuda psicológica e tudo. E aí ela estava num momento de depressão, porque não conseguia sair dessa situação. Olha só. E quando eu me arrumei para ir para a casa do oleiro, eu disse para ela assim: minha sogra, eu estou indo para a casa do oleiro e lá vou buscar a Deus. E o Senhor vai te libertar quando você quiser ter prazer nesse vício. O Senhor vai anestesiar sua boca, não vai ter esse sabor que tem, e Deus vai te libertar. Quando eu cheguei, eu me lembro que a casa do oleiro era até 4h30 da manhã, né? E a gente chegou muito tarde, eu levantei. Eu já gosto de levantar tarde, né, gente? Eu durmo muito tarde, eu gosto de acordar. Normal, itinerante. Eu só levanto cedo se for extrema necessidade de pegar voo, tive uma consulta. Se não, 10 horas, 9 horas, tá cedo para mim. Tem que ser umas 10, 10h30, 11 horas. Por aí, né? Daí, quando eu levantei no outro dia, já era umas 11, 11h30 da manhã. E quando eu levantei, ela estava assustada na cozinha. Eu falei: o que aconteceu que você está tão apavorada, assustada? Ela disse, e ela tinha uma vergonha tão grande da família que ela fumava escondido. E ela tomava 3 garrafas de café por dia, sem açúcar. Aquilo deixava ela mais ansiosa, e fumava e bebia aquele café. E ela disse que levantou umas 6 horas da manhã, foi fazer o café e foi se esconder atrás da casa para fumar. Foi tentar, anestesiou tudo. E aí não conseguiu. Foi tomar o café, não sentiu sabor. E ela tentou mais tarde de novo. Ela falou: entendi. A Eliane lançou uma palavra profética e eu vim orar, eu orei por ela. Mas sabe aquela oração assim, você fala: ô pai, será que vai realizar mesmo? Tanto tempo a gente orando. Mas colocamos na presença do Senhor e o Senhor fez. Já tem 10 anos. 10 anos que ela está liberta. Hoje ela pode fumar na frente dela. Ela faz café, ela não bebe o café. Deus disse assim: vou tirar isso e vou tirar aquilo que te lembra tal coisa. Deus. E Deus fez algo extraordinário. Então, assim, é um dos testemunhos mais fortes, porque eu sei da luta dela para chegar, para que essa obra fosse realizada. Então, um dos testemunhos muito fortes que aconteceu na Casa do Oleiro, assim, que me traz muita memória. A Casa do Oleiro, ela tem um slogan, né? Casa do Oleiro, lugar de restauração. Então a gente vive, você que está nos assistindo, que ainda não conhece a vigília, você é convidado para estar aqui todas as quartas-feiras, às 10h30 da noite, aqui no Templo Sede de Campinas. Você vem participar, Vigília Casa do Oleiro. Perfeito. Já aproveita aí, já tira um print, tá? Agora já marca aqui a Casa do Oleiro no Instagram. Posta lá no Stories. É isso aí. Vamos que vamos. De que cidade você é, Eliane? Estado, cidade? Olha, eu nasci em Governador Valadares, Rio de Janeiro. Minas Gerais. Você é mineira? Minas Gerais. Mineira, uai. Uai, bobo. Você não sabe que eu sou mineira? Uai, bobo. E aí, você saiu de lá? Meu pai faleceu, minha mãe ficou viúva com 4 filhos e a gente foi para o estado do Mato Grosso. Eu fui criada em Canarana, Mato Grosso. Certo. E me casei aos 17 anos Você e fui morar em Água Boa. E você é crente desde pequeno? Desde que eu nasci. Meus pais casaram na igreja. Nunca me desviei do evangelho, é algo bênção. Que não que eu sinta esse orgulho, acho que seja melhor do que quem aceitou Jesus. Sim. Porque tem muitos que aceitaram Jesus, que tem uma fonte mais jorrando do que quem nasceu no lar evangélico. Mas quando eu olhava para os meus irmãos, quando se distanciaram, e olhava para amigas e colegas, eu ficava olhando e dizendo: Senhor, não tem nada que presta lá fora, não é isso que eu quero para mim. Então, eu vivi uma vida total debaixo do centro da vontade de Deus. Eu sempre dizia: eu quero o que o Senhor tem para mim. Eu quero viver a vontade do Senhor. E o Senhor me chamou, eu tinha 9 anos de idade. Eu morava numa casinha de chão batido, coberta de palha, não tinha energia, não tinha água encanada. E essa casa era na cidade, uma casa com uma viúva de 4 filhos. E muitas vezes faltava o alimento. E eu me lembro quantas vezes a gente tinha que comer, às vezes, abóbora com feijão. Eu fiquei muitos anos tendo raiva de feijão. Mas assim, não é por causa do feijão, é por causa da necessidade de comer
abóbora com feijão por não ter o alimento. Meus irmãos, às vezes, andavam 7 quilômetros para pescar um peixinho para ter uma mistura em casa, como diz a Então era a bem no gente. interior que você morava? Bem mesmo? interior. Então, assim, a gente... Não, essa casinha não era na roça. Era em Essa Canarana já. casinha era na cidade. Porque na roça era comum, né? Não ter energia, sim, não sim. ter tudo isso. Agora puxar na água. cidade era outra coisa. A gente tinha que puxar água 800 metros para trazer para casa, para poder colocar. Porque esses dias eu tava no seu Instagram e eu vi que você cantou acho que é Canaã, lá no Ceará, Fortaleza. Sim, Fortaleza. Uma mega igreja no Ceará. Sim, do pastor Gessé. E você, eu tenho certeza, todos nós que estamos aqui, a gente sonha. Mas Deus, ele coloca nós assim à frente daquilo que a gente conseguiu ter capacidade de sonhar. O que você diria para aquela menina lá do Mato Grosso, que estava vivendo lá, comendo feijão com abóbora, e que você hoje está vivendo todas essa promessa, essa graça, além daquilo que você sonhou, o que você diria para aquela menina? Aquela menina não desejou isso que recebeu de Deus. Aquela menina, ela queria só ser fiel ao Senhor. E o Senhor usou um presbítero da igreja e falou: tu serás uma missionária, tu serás uma cantora, tua voz será uma voz profética no Brasil e no mundo. Glória a Deus. E eu olhava assim para as minhas condições e falava: é loucura isso, não? Esse profeta deve estar equivocado. Eu não tenho pai pastor, eu não tenho como, não tem. Tava como Maria, né, Irane? Sim, eu ficava Vou assim. gerar o Salvador. Como? E essa menina, hoje eu me espelho muito aonde eu vou cantar, em alguns estados do Brasil. Vou citar 2 estados, que é um dos estados que eu mais canto, que é Maranhão e Pará. E às vezes vem criança: eu posso cantar com você? Eu me vejo naquelas crianças. E eu digo para eles: trate bem essas crianças, porque a gente não conhece o futuro. Perfeito. A gente não conhece. Lá atrás eu fui desprezada, eu tinha que sair nos cultos familiares para poder cantar. Cantar nas casas. Cantar nas casas, porque eu não tinha oportunidade. Eu me lembro, eu estava relembrando da semana retrasada e sorrindo com alguns amigos. Não sei se vocês lembram. Vocês não são novinhos assim, né? Lembra do tempo da fita? Eu lembro. Fita Da cassete. cassete. Ô, se lembra. Tinha alguns aparelhos de toca-fita que era... O Tonho é novinho, não lembra disso, não. Que a gente Tinha tinha que alguns ver com o dedo, aparelhos, assim. alguns Caneta. aparelhos que Caneta. o lado A, aí você virava para baixo. Isso. Tinha outros aparelhos que o lado A já era tipo para cima e Isso. você já... Às vezes você perdia. Não, é lado A. Aí caía no lado B, porque o aparelho era diferente. E eu me lembro, eu tinha uns 13 anos, eu acho. Quase 13 anos. Fui cantar pela primeira vez no playback. Certo. Porque não tinha som na minha casa. Eu tinha que ir para casa de uma prima. Pra ensaiar. Pra ensaiar. Eu aprendi os hinos da Chile. E eu cantava na roça, nos cultos familiares, sem playback, sem nada disso. Às vezes no gogó, se tivesse um violão para arranhar, acompanhar, tudo Você bem. cantava Shirley Carvalhais no playback? Cantava... Sangue de Não, Jesus. eu não cantava no playback, Shirley Cavalhais. Eu cantava a capela mesmo. Uau. Se não tinha, Que Chile é se não alto tinha demais. violão, eu não sei se vocês lembram. Essa é de 1900 antigamente, ó. No tempo que eu era criança, ela já era antiga. Estou sentindo um perfume na igreja. Essa Estou é- sentindo que ele vai me envolver. Esse perfume é muito contagiante. Ele vai dominar todo o meu ser. Estou sentindo que o perfume é diferente. Estou sentindo que aqui tudo mudou. Meus irmãos, vamos ficar apercebidos. Esse perfume é Jesus Cristo. Quem chegou? Perfuma Jesus. Perfuma a sua igreja, perfuma o ministério, perfuma o pastor. Este perfume glorioso é Jesus Cristo quem chegou. 10 aninhos cantava que estrondava a E igreja. o povo ia... Lá em cima. Isso é Shirley. Sim. Esse é 1980 e lá vai bolinha, 86. Na época que era EP, né? Aqueles Era. discos grandes assim. Isso. Então, assim, Então você Me começou lembro. o seu ministério inspirado muito nela. sim. Na a primeira- Shirley. A primeira cantora assim que você inspirou foi nela. Sim, a Shirley era a cantora que eu mais ouvia. Há momentos na Oh, vida da aí gente
que é preciso se humilhar. É isso aí. Meu Deus. Dobrar os joelhos calados. Ixi, agora vai. Para ouvir o Senhor falar. E aí? Entra na presença do Altíssimo em jejum E oração. Não existe problema difícil Meu Deus. que Deus Eu vou não chorar, tenha a Agora solução. Deus proverá. Então, assim, aí teve uma etapa da minha vida que eu larguei a Chile, porque eu gostava de brincar com a voz, né? Eu deixei a Chile de lado, que eu cantava super alto, Agudo, e comecei a apaixonar, que hoje é uma pessoa do meu meio, que eu convivo. Gente, pra mim ela ainda não é comum, eu fico olhando pra ela assim. Essas pessoas, a Eliane Silva hoje é minha amiga, e essa pessoa que eu vou ditar agora aqui pra vocês, dizer pra vocês, é a Raíssa, de Raíssa e Ravel. Raíssa e Ravel. Eu passei uma etapa da minha adolescência apaixonada em Raíssa e Ravel. Eu via todas as canções. Aí eu incorporava aquele vozeirão da Raíssa, né? E eu me lembro que quando aconteceu, a primeira vez que eu fui cantar no playback, aconteceu que eu falei, é o lado A. Aí o aparelho era diferente, colocaram e ficou o lado B. Aí Certo. rodou. Aí colocava o hino, já estava na metade. Aí eu me lembro, Tribulação, hoje, o filho né? do pastor é o meu amigo de infância, até hoje, um amigo muito querido, até brinco que ele é o meu Padim Eli. E ele falou assim pra mim, calma, e os jovens dando risada, zombando de mim, eu não tinha nem acho que 13 anos ainda, e zombando, e ele, calma, vem cá. Pegou a caneta, vai dar certo. Ele rodou. Quando colocaram, eu me lembro como se fosse hoje. Como que é bom deixar o Senhor te exaltar. Verdade. Eu chorei naquele cantinho envergonhada. Quando soltaram o playback pela primeira vez, eu tinha ensaiado na casa da minha prima, eu ia pra lá ensaiar, porque eu não tinha som em casa. Quando eu comecei a sonhar, cantar, a igreja ficou assim, essa menininha... Eu era magrinha, franzininha, pequenininha, né? Pequenininha ainda sou, né? 1,5 metro, né, gente? Grande, eu não consegui ficar grande, né? E eu me lembro que eu incorporei ali a Raíssa e comecei a cantar. Qual? Agradeço, Senhor, sua presença aqui nesse lugar, porque vejo anjos passeando pra lá e pra cá. Vamos embora. O banquete posto à mesa para nos servir, e o fogo queimando o pecado posso ver cair. Lembra Glória dessa? a Deus. Lindo, lindo, santo, maravilhoso é o Senhor Jeová. Aí o pessoal ficaram assim, tinha uma caravana de Paranatinga, que já era uma igreja Isso muito lá em grande. Canarana, né? Isso. Aí eles falaram, tem que levar essa menina na caravana para cantar lá para nós e tal. E aí eu comecei nos congressos, levada pelos irmãos, às vezes ia na carroceria de caminhonete, comendo poeira e correndo risco de cair em ponte de madeira, Meu né? Deus. Grudado em caminhão, nessas caravanas. Era assim, passava a noite, tinha que descer, atravessar as pontes quebradas para poder... chegar nos lugares, ali com Fresa, não sei se você conhece, Sim. ali, Porto Alegre, aquelas pontes de madeiras terríveis, né? Que naquele tempo era terrível. E a gente ia, chegava com muita alegria, cantava, adorava a Deus. Então, assim, quando eu lembro hoje, eu fico lembrando assim do que Deus faz, do que Deus fez na minha vida. Cada momento, o Senhor conhece, eu estava comentando isso ontem, Deus conhece o coração da gente. Como diz o meu esposo, coração é terra que só Deus pisa. E eu estava dizendo para alguém, olha, Deus pode te dar riquezas, Deus pode fazer você milionário. Isso só vai revelar o seu caráter, não vai mudar você. Se você conhecer alguém, antes de acontecer isso, era uma pessoa, hoje é outra, não, ela sempre foi. Sim. Ela se escondia, ela se reprimia, mas ela sempre foi. Deus pode dar o que for. No meu coração, eu sempre coloquei algo para Deus. Sempre, uma canção que eu até gravei agora na pandemia, uma canção que eu gravei para ouvir. Foi nem para cantar na igreja. O pessoal tem gostado, mas não foi uma canção para estourar esse sucesso, nada disso. É o que eu queria viver. Que ela diz, como aquela ave, quero. O que Deus quiser para mim, eu quero. O que Deus quiser para mim, eu quero. E ponto final, pode fechar a conta.
o meu Deus paga pra mim. Então eu digo pra você, não tenha medo de conquistar o que Deus tem pra você. Uau. Porque se você tiver medo, todas as minhas conquistas não foram com dinheiro. Foram por fé e autoridade e propósito. É isso mesmo. A minha casa, o meu carro, eu chegava e dizia, não. Para mim, o meu eu dizia, eu não posso. Eu chegava e dizia, o meu Senhor me prometeu e vai dar certo. Eu posso, porque Deus me prometeu. Eu chegava no pátio da minha casa e dizia, não mostro mais para ninguém, porque aqui é meu. O Senhor falou comigo e eu tomo posse. Tudo aquilo que você faz em prol da sua casa, da sua família, debaixo de um propósito de Deus, pode seguir que vai dar certo. Pode seguir. Eu penso que esse é o maior segredo, né, de Ministérios com Sucesso. Porque você vai ouvir muita gente falar. Mas nós não temos que andar segundo aquilo que falam, mas nós temos que andar segundo o propósito que Deus falou que nós íamos viver. E conta pra nós, Eliane, como é o sentimento hoje daquela menina que saiu de uma origem bem humilde para grandes, né, lugares que Deus tem te levado. Qual é o sentimento ao subir no... Porque o pregador é assim. A gente sempre fica, André, com aquele gelinho, né? Independente do seja muito pouco, você vai ministrar. E eu costumo dizer assim, que se o pregador perder esse gelinho, ele pode ir orar mais e descer no óleo. Mas qual é a oração da Eliane Fernandes antes de assumir uma tribuna para ministrar um louvor? Eu não sei se todos oram assim. A minha oração é completamente dependência de Deus. Quando eu dobro o joelho, seja na igreja Canaã, que cabe 15 mil pessoas, como uma igreja com 20 pessoas, quando eu dobro o joelho, eu falo, Senhor, eu sou miserável. Tu sabe que eu nem era para mim estar aqui. Tu sabe que eu sou cheia de defeito. O que é que se ouviu em mim? Mas cubra-me com tua graça. Eu falo sempre para o Senhor, glorifica o teu nome neste lugar. O povo pode estar esperando Eliane Fernandes, mas eu digo para o Senhor, glorifica o teu nome nesse lugar. Porque tem dia que a gente está só o bagaço. Verdade. E pode ter certeza que o dia que você está mais o bagaço, você está sem força, que você não quer cantar, é o dia, como diz a canção do Leandro Borges, que você quer ficar no quarto, você não quer ver ninguém. É o dia que você ora e Deus faz coisas extraordinárias, que toma aquele lugar, que fala com as pessoas, que cura pessoas, que abençoa pessoas. Então, eu sempre, quando eu dobro o meu joelho, eu digo, porque uma vez, a gente tem um momento... Ô, gente, passou da memória agora seu nome, desculpa. Maiara. Maiara, tô aqui, Natália. Maiara, desculpa, Maiara. Quando teve um tempo, porque a gente tem, não adianta a gente dizer que a gente é santo, a gente tem uma etapa na nossa vida que a gente tem a vaidade do ministério. Com certeza. E tem aquele tempo que a gente amadurece. Fato. Um tempo que eu tava com a vaidade do ministério, porque, tipo assim, Deus tira você de uma nada. prova. Comer na tábua, né? Nem na tábua mais. Comer na tábua logo. E você chega, como eu cheguei em 2010, que Deus estourou, olha, eu cantava às vezes 3 vezes por dia. Chegava, cantava, e Deus abençoando. E eu ficava, meu pai, que coisa linda tal. E eu me lembro quando eu estava no sucesso, um sucesso muito... Aí um dia eu falei uma palavra, eu sei que não foi total de coração, mas o Espírito Santo me repreendeu. Porque meu esposo ele é muito certo com o horário. Eu também gosto de sempre chegar no meu horário certinho. Só que ele estava, amor, vamos. Aí eu disse para ele assim, ai, amor, eu já estou acostumada com esses cultos aqui do interior de Goiás. Culto aqui em Goiânia, Aparecido, a região. É 8 horas que os crentes chegam. Que agonia é essa? Por que a gente tem que chegar às 7 horas? Os irmãos falam 7, começa quase 8. O povo chega às 8. Então... Fica tranquilo, eu não vou recepcionar, falei para ele, eu falei com essas palavras, não vou recepcionar crente. Você já bolada, já. E brava. Não vou cantar hino da harpa. Não vou abrir o culto. Não vou abrir o culto. Pra que eu falei isso? Quando eu dobrei o meu joelho, que eu fui orar, o Espírito Santo falou comigo, quem tu pensas que tu és? Meu Deus. Eita, que... Tu achas que tu és quem mais importante do que alguém aqui? Eu, o Senhor, tenho feito na tua vida, não é Eliane Fernandes. O que atrai o povo em você é a minha presença. É a unção que eu derramei sobre ti. Verdade. E foi lá
lapada, mas fui lapada. Eu já levantei chorando, os irmãos pensaram, a cantora chegou, a ungida, a ungida, viu? Eu já levantei com os olhos banhados em lágrimas. E daquele dia eu vesti de uma capa chamada humildade, rendição, que eu dobro os meus joelhos e falo para Deus, Deus, glorifica o teu nome neste lugar. Esse povo está precisando de algo. Glória e se eu sou instrumento, um vaso cheio de defeitos, o Senhor escolheu a mim para essa obra, então glorifica o teu nome aqui, faça a tua vontade. Glória a Deus. Então, foi nesse culto que o Senhor falou comigo, eu gravei aquela canção, Eu Te Preciso, do CD Presença, não sei se você conhece, do composição do Adriano, do Zé Marque Adriano. Ela diz... Cada batida do meu coração é dependente de ti, meu Senhor. Cada segundo de respiração é impossível sem o teu favor. Sem o Senhor eu não posso. Eu esqueci a letra. Não, o Senhor, eu não sou. Uma coisa assim. Gente, é muita canção, mais de 200. Então, assim, são muitas. Todas as canções que eu gravo, todas, ou já é algo que eu vivi ou que eu estou vivendo. Eu não gravo uma canção porque é bonitinha, porque tá um sucesso. Um hit, como estão dizendo por aí. Todas as canções suas têm propósito. Todas têm um propósito, têm um testemunho de vida, algo que aconteceu na minha casa, na minha vida. Todas as canções têm propósito. Então, aquela menina lá, eu vou dizer uma coisa para você, Nayara. Eu sei separar a Eliane Fernandes Altar e a Eliane Fernandes Pessoa. Todas as vezes que eu vou na minha cidade, a minha mãe, minha sogra mora num sítio até hoje, onde eu conheci meu esposo, que eu tinha 11 anos e ele 12. Ela mora no mesmo lugar. E eu passo de frente à igrejinha que eu era cantora oficial, sem som, sem toca-fita, sem nada disso. Sem playback. E eu me emociono até hoje. Quando a gente vai devagarinho ali, andando na estradinha de chão, glorificando a Deus e relembrando o que o Senhor fez. Uau. Porque a minha tia morava lá e foi lá que eu conheci ele. Eu ia para passear e para cantar. Eu ia lá, minhas 2 folgas de férias de escola, eu ia para lá, porque lá eles ficavam entusiasmados com a cantorinha que veio de Canarana para cantar para nós. Então, assim, e todas as vezes que eu chego, minha mãe mora também, hoje não mora mais em Canarana, mora num vilarejozinho para lá de Canarana, e eu chego lá e falo, aqui eu sou a filha Eliane, aqui eu sou apenas a Eliane. Então, cada vez que eu tô limpando uma casa, que tem gente, cantora, você limpa uma casa? Claro que sim, você faz comida. Não sei se esses dias você viu filmando, fazendo um pintado na casa da minha mãe. Pensa numa moqueca de pintado. E aí é isso que eu ia te perguntar, como que é? Ser mãe, esposa, cantora, como é que é administrar tudo isso aí? Olha, Alisson... Porque a Helena tá com quantos anos? 4. Eu lembro que há 4 anos atrás, quando ela nasceu, você tinha que se desdobrar, né? Carregando ela pra agenda. A Helena viajou 2 anos comigo, de 2 meses de idade. Ela viajou 15 dias antes de nascer, até 15 dias. Menos de 15 dias, na verdade. Não sei se vocês se lembram que eu tive um acidente grave, né? Grávida da Helena. Sim, você indo pra Montes Claros. E você acha que aquele acidente, com 8 meses, me parou? Eu viajei até os 9 meses. Você estava grávida? Grávida, de 8 meses, sofri um acidente. No acidente? O carro deu perca total. Eu fiquei um mês andando de cadeira de roda e muleta. E grávida? E não cancelei nenhuma agenda. Fui pro Maranhão, Rondônia, Pará, Paraná. Os irmãos chegavam... O que essa cantora, que esse bucho no pé da goela tá fazendo aqui? Andando de muleta. E eu dizia para os irmãos, a dor é grande, porque eu não podia tomar medicação. Se eu tomasse medicação, prejudicava a neném. Ele falava, você só pode tomar paracetamol. Paracetamol dava muito sono e não resolvia nada, então eu não tomava. E vai indo, o corpo acostuma também. E eu comecei a fazer fisioterapia, eram muitas dores, principalmente quando deitava, colocava gelo, que eu lesionei a perna. E então, assim, foi momentos bem difíceis. Você teve que aguentar a dor por causa da bebê. Por causa da bebê. Deus do céu. E quando a gente sofreu o acidente, eu ficava, Senhor, como é que vai ser? Se eu tirar a neném, ela corre risco. Se eu tiver com essa perna quebrada, foi uma das orações que eu fiz para o Senhor, que não acontecesse isso.
eu teria que suportar a perna quebrada até poder tirar a neném, né? Então foi momentos assim difíceis, mas se você me perguntar, algum dia tu foi pro quarto e perguntou alguma coisa, por quê ou para quê para Deus? Não. Olha, a alegria de estar viva, do Senhor ter guardado a minha filha, era muito maior. Os pastores falavam, não precisava ter vindo, a gente entenderia a sua situação. Eu falava, pastor, eu prefiro estar aqui fazendo a vontade de Deus, cantando, fazendo o que eu amo, do que estar em casa murmurando com dor. E eu me lembro um dia, que eu vivi essa canção Vai Passar, que eu tinha acabado de gravar ela, não tinha nem 4 meses. E meu esposo veio para casa do oleiro e eu cheia de vontade de vir com dores. E eu não demonstrava isso para os meus filhos, que eu estava com dor. Lembro que a minha filha adormeceu, a Elisa, e eu fui para o banheiro, que ela dormiu na cama comigo, porque o pai veio para casa do oleiro. E ela falou, mãe, vou dormir com você aqui, mãe, a senhora não está bem. Aí ela dormiu, eu entrei para o banheiro, peguei minha muleta, fui para o banheiro e eu comecei a chorar. Mas eu não disse uma palavra, o Senhor, não perguntei. Era só de dor. Aí veio na minha mente, esses dias Deus te viu chorar, no canto escondido, você mal consegue falar. Eu só ouvi o teu gemido. Quem nunca chorou ouvindo essa canção, hein, pastor? Então, assim, são momentos marcantes. Mas por que, Eliane? Da alegria de louvar, mesmo em meio à dor. Eu vou explicar para vocês. Porque quem sabe se eu não tivesse vivido isso, eu estaria reclamando, estaria perguntando. 2 dias antes eu fui cantar numa igreja pequenininha aqui em Goiânia. E eu estava muito cansada, muito inchada. E meu cunhado Tiago foi me levar nessa agenda. Meu esposo não pôde ir, ele foi me levar. Quando terminando o culto, eu falei para ele, Tiago, eu não vou conseguir tirar foto, estava muito inchada, estou muito cansada, e amanhã tem viagem, depois de novo. E eu quero já terminar o culto, despedir, já vou embora, que eu não estou muito bem. E naquele dia, naquela semana, a minha doutora tinha falado, Eliane, eu só autorizo você a viajar, porque eu sou crente é tudo doido, porque você não deveria estar viajando mais. Aí ela assinava toda semana uma autorização para me voar, né? E ela disse, porque você não pode ter neném normal. E agora piorou, porque o cordão umbilical tá no pescoço. Tá enrolado. Aí quando ele falou, Deus, mas que ela falou isso, eu falei. gente. Aí eu não disse pro meu esposo para ele não se preocupar. Sim. E foi na semana que eu tive acidente. Sim. Só que quando eu falei pro meu cunhado, não quero tirar foto, que eu tô muito cansada, quero ir embora descansar. Certo. Uma irmã foi até o carro e disse para mim, posso orar por você? Eu disse, deu vontade de dizer para ela, irmão, preciso ir embora, tô cansada. Fiz aquela carinha de cansada, eu falei, ô irmã, que saiu da minha boca, a oração não quer demais. Ela, pode ser dentro da igreja. Ô Jesus, eu vou voltar para a igreja, começar a sessão de foto e tudo mais. Eu cansada, muito cansada e preocupada com a situação do cordão envolvido no pescoço. Quando ela começou a orar, ela começou a repreender dos pés. Aí ela parou na barriga, ela disse, nem meu esposo sabia, só eu e a doutora. Ela disse, cordão umbilical, volta pro lugar. Sangue de Jesus. Eita! Isso é coisa de crente. É isso, Crente. É isso mesmo. Crente doido. Crente doido pra crer. Quando ela disse, cordão umbilical, volta pro lugar. E Deus tomou ela e disse, tu sofrerás um grave acidente, mas eu vou provar que a minha mão é contigo mais uma Deus vez. é grande. Eu, Jesus. Aí eu pensei, ai meu Deus. E eu fui naquela viagem, quando estava chovendo, era um aniversário da cidade, um show de cidade lá em Montes Claros de Goiás. Montes Claros. Eu disse, não, o Senhor vai trazer livramento. Nenhum acidente vai acontecer, né? A gente pensa assim, né? Mas o Senhor tinha falado que ia livrar do grave acidente. Nossa. E eu lembro que quando a gente estava andando numa chuvinha bem leve, de repente veio aquela chuva preta e o asfalto estava só o óleo, acho que de caminhão. Aí o carro, bum, bum, capotou 3 vezes. A gente foi parar 100 metros de uma represa. Porque meu coração é muito grato ao Senhor, porque se a gente tivesse chegado, cair dentro daquela represa, o cinto preso, eu poderia não conseguir sair de lá. Então a alegria de louvar a Deus diante de um tamanho do livramento era maior do que a dor. E aí ele não conseguia me tirar do carro, porque eu não conseguia andar. Ele foi para a estrada, correu para a estrada. Uns homens vieram ajudar, levou para o hospital. A neném ficou 40 e tantos. Foi quase 1 hora sem mexer. E ela mexia muito no ventre. Eu falei, Senhor, minha filha, ela é propósito do Senhor. Eu queria ter um casal. O Senhor disse que ela tem um chamado, que é um propósito. E agora o Senhor vai levar minha filha desse acidente? Ela não está mexendo. Eu fazia de tudo, ela não mexia. Quando eu cheguei, a doutora de Umas me conhecia, que era próximo do acidente.
Ela examinou minha filha e disse, tá tudo bem com a neném, fica tranquila. Aí ela olhou assim, tá tudo bem. Eu falei, então por que ela não mexe? Ela disse, ela tá com a mãozinha assim, levantada pro céu e chupando o dedinho. Eu falei, tá glorificando a Deus. Então é isso, naquela noite eu fui pra Montes Claros, tinha mais de 6.000 pessoas me aguardando quando me colocaram numa cadeira de roda em cima do palco, o que era pra ser um show. Caiu um temor e uma glória de Deus, que o pessoal começaram a falar em línguas estranhas, assim, foi aquela coisa extraordinária. Deus me usou muito. É propósito de Deus. Daqui a pouco a gente já vai encerrar, a gente já tá caminhando para encerrar, porque aqui é bem rápido para dar um gosto de quero mais, até para você voltar mais vezes aqui. Nós ainda vamos ver a parte do ministério dela. Lógico. Coisa. Vou fazer só um bate-bola aqui. Eu vou falar uma palavra, vou fazer uma pergunta para você e você tem que responder em uma palavra. Uma palavra. Jesus. Pode ser? Uhum. Então vamos lá, só pra você, vamos lá. Vamos lá. Um hino. Ai, vai passar. É o seu hino esse aí. Uma cantora. Uma cantora, Shirley. Um sonho que ainda você não realizou. Visitar Israel. É mesmo? Um amor. Um amor, ai Jesus. Como é que faz? A família inteira, como é que faz? Um amor, a família eu amo muito, mas o amor principal, o chamado, minha chamada. Perfeito. O amor a Deus. Isso aí, joga pra Jesus que não Acima de tem tudo. briga. Não é não, Voz Soares? É como respirar, certeza. é como Vai pra respirar. Como respirar. Glória a Deus, O é amor isso a aí. essa chamada. Eliane, nós queremos te agradecer. Tá? Você, como eu disse no início aqui, uma parceira nossa da Vigília. Amém. E esse vai ser o primeiro de vários que nós vamos gravar depois, que tem muito. Irmãos, nós ficar aqui, nós vamos horas, porque tem história demais para Quantos anos de ouvir. ministério? 19? Vai fazer 19. Olha isso, é Muito muita esse ano. coisa. Dá é. muito podcast. Dá viu, E o muito Tony pastor? faz parte disso, ó. Aqui na Tarde da Vitória, Deus tomou ele numa prova, menina. Deus usou ele aqui para falar. Gente, o Tony tá aí nos bastidores. É um dos participantes aí do meu ministério. Oh, glória a Deus. Então nós só temos que te agradecer, Eliane. Gratidão, pastor. Agradecer a você, agradecer a Maiara, agradecer ao pastor pastor André. Henrique, muito Sim. obrigada. Pastora Priscila, toda a equipe. Só gratidão. Estou muito feliz de ver quanto a Casa do Oleiro tem crescido. Amém, glória a Em Deus. Glória a graça, em Deus. conhecimento, e Deus tem feito coisas extraordinárias. E eu quero te agradecer em nome do Brasil, em nome de todos os lugares que Deus tem tocado através das suas canções. Amém, glória a Deus. Quero louvar a Deus pela sua vida, pela sua entrega. E quando a gente conhece mais de perto, a admiração só aumenta, né? Com pastor? certeza. Amém, glória a Deus. Que Deus te conserve nessa graça, nessa unção, nessa presença de Deus. Amém. Verdadeiramente você é uma das adoradoras que porta a Arca da Aliança. Amém. E nós queremos louvar a Deus pela sua vida, pelo seu ministério. Você nasceu para ser crente, Amém. para servir a Glória Deus. a Deus. Deus Glória a abençoe, Deus. Eliane. Deus abençoe você que está nos acompanhando, e fiquem ligados, porque só coisa boa chegando. Vem né, muita pastor? novidade aí. Então, antes de encerrar, Eliane, eu queria que você deixasse aí uma palavra para todos os nossos ouvintes aí, o pessoal que está nos acompanhando, assistindo. Fique à vontade aí. Seja forte, seja persistente, sonhe grande, porque teu Deus é grande. Sonhe mesmo, batalhe por este sonho. Batalhe por essa promessa, por esse propósito, principalmente por esse propósito. Não desista da fé por nada, não desista da cruz, porque como diz a canção da Lauriette, sofrer contigo é bem melhor do que errar. O propósito de Deus pode ser às vezes pesado, pode ser árduo, mas vale a pena servir esse Deus maravilhoso. Um grande abraço, gente. Deus abençoe, gente. Até mais. Até o Tchau, tchau. Até o próximo, hein? Fique ligado. Deus abençoe.